Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, nós iniciamos hoje esse seminário, né, podemos dizer assim, sobre vocações, por causa do mês de agosto. O mês de agosto é celebrado aqui na igreja, de um modo especial aqui na Igreja do Brasil, como mês vocacional, um mês onde a gente vai tendo uma atenção para as vocações religiosas, vocação sacerdotal, e que aliás hoje é dia do padre, né? Dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, hoje é o dia do padre. Mas também temos as vocações leigas, que são as nossas, né? Nós somos leigos casados, leigos solteiros, os solteiros ainda em discernimento de estado de vida. Mas o fato é que a igreja celebra as vocações. Eu lia na internet um comentário interessante ontem, que dizia assim: nós sempre ouvimos essa afirmação, existe uma crise de vocações na igreja. Quem já ouviu? E aí alguém que escrevia esse artigo dizia, não tem crise de vocação. E aí parte da compreensão do que é vocação. O que é vocação? E a gente volta àquele conceito da palavra que vem do latim, nós já sabemos que é vocare, que é chamar, né? Então a vocação vem de vocare, do verbo chamar em latim. A vocação então é um chamado. E como nós, Comunidade Sagrada Família, refletimos também no nosso retiro, e eu creio que já disse isso aqui também no grupo de oração, vocação, o meu entendimento de vocação também, uma compreensão um pouco mais aprofundada, que aprofunda o chamado. Ela é atração. Ela é atração. Nós somos atraídos pelo Senhor. Mas vamos ficar com a terminologia do chamado. Se a vocação se a vocação é um chamado de Deus, nós poderíamos dizer que há uma crise do chamado de Deus? Será que Deus está em crise e não está chamando mais ninguém? Então, o que nós temos não é uma crise de vocações, mas uma crise de respostas. Uma crise de respostas. Uma crise de respostas. Aí está a crise, porque Deus chama, só que não é Ele que dá a resposta. Ele nunca vai dar uma resposta por mim e por você. Crianças, por favor. Assim a gente desconcentra. Ele não vai dar a resposta que somos nós que temos que dar. Somos nós que temos que dar a resposta. Então a crise pode estar do nosso lado. Talvez até poderíamos dizer que existe também uma crise de escuta. Há uma crise de resposta, talvez porque existe uma crise de escuta. As pessoas não estão escutando Deus chamar.
Compreendido isto, que é Deus que chama, e Deus com o seu amor atrai aqueles que Ele chama, para viver de uma maneira específica o seu chamado, a sua vocação, nós entramos no tema de hoje. Porque nós vamos ver durante esse seminário algumas vocações específicas. Não sei se abordaremos todas as possibilidades desse chamado de Deus, mas alguns principais, e este que é o grande chamado para todas as vocações. O grande chamado, que é o chamado à santidade. Se nós pegarmos a palavra em Levítico, Levítico 11, e se você quiser anotar, eu vou dar outras passagens de Levítico, eu não vou ler todas, mas fica aí para você ler em casa. Nós temos aqui, em Levítico 11, versículo 44 e 45. E depois nós vamos ver que vamos dizer assim, esse chamado, esta ordem de Deus se repete outras vezes ainda no livro de Levítico. Levítico 11, 44 e 45. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Pulando para o 45, diz assim: porque eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus, vos tirou da escravidão. Sereis santos, porque eu sou santo. E depois ainda temos Levítico 19, versículo 2, o final do versículo 2. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí, para você anotar ainda, Levítico 20, capítulo 20, versículo 7, e também o versículo 26. Levítico 20, versículo 7 e o versículo 26. E Levítico 21, versículo 6. Todas essas passagens falam a mesma coisa. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E a gente percebe que na maioria das passagens, um imperativo. O imperativo, ele nos dá uma ordem. É uma ordem de Deus. Ser santo, mas existe uma causa, um porquê. Por que nós devemos ser santos? O Senhor já disse aqui. Por quê? Porque Ele, que é o Senhor e que é o nosso Deus, é santo. Ele que tira o povo da escravidão, Ele que liberta, Ele que chama, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é santo. Então aqueles que Ele chama para si são convocados a serem santos também, como Ele é santo. Se pegarmos o Evangelho em Mateus capítulo 5, o Mateus capítulo 5, ele é famoso porque aqui inicia o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é o Sermão da Montanha. Aqui Jesus nos dá um roteiro de vida cristã. As bem-aventuranças é o roteiro da vida cristã. As bem-aventuranças são o roteiro da perfeição cristã. Porque ele fala das bem-aventuranças, que é o começo do Sermão da Montanha. Numa outra parte, na segunda parte do capítulo 5, ele fala da nova e da antiga lei.
É quando Jesus diz assim, não julgueis que vim abolir a lei. Não, eu não vim abolir, mas levá-los à perfeição. E aí ele vai dizendo várias vezes, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, e assim ele repete várias vezes. Dizeis sim, se é sim, não, se é não, tudo que vem além disso vem do maligno. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo, eu porém vos digo. Então vejam que Jesus ele vai dando sentido para a lei e dando um sentido novo, dando uma configuração nova, por isso que é chamada de a nova lei. Que na verdade não é uma lei diferente daquela que foi dada, mas é uma lei com sentido novo, com sentido novo. E vejam que no final do capítulo 5, depois que Jesus falou das bem-aventuranças, fez a comparação da antiga com a nova lei, mostrando qual deve ser o proceder novo diante da nova lei, no versículo 48 ele diz assim, portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Tanto Levítico como Mateus são passagens que sempre me questionaram, eu não sei vocês, mas ouvir da palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo, ou sede santos como eu sou santo, ou sede perfeito como eu sou perfeito, ou sede perfeitos porque o Pai é perfeito, assim como o Pai Celeste é perfeito. Então imaginem, isso questiona a gente, isso até incomoda. E alguns até abandonam a palavra, porque vai dizer, isso aqui é impossível de ser vivido. Como é que eu vou ser santo e perfeito como o Pai Celeste é santo e perfeito? É impossível viver isso. Só que nós precisamos compreender o sentido do que é ser perfeito. Para isso a gente tem que abordar a compreensão de perfeição e a compreensão de perfeccionismo. Tem gente perfeccionista aqui ou não? Tem ou não? Tem, né? Aí está o problema. Aí está o problema. O que é ser perfeito? Vamos aproveitar que nós estamos em época de Olimpíada. E aí então tem aqueles caras, poderíamos pegar qualquer esporte, mas tem aqueles caras que levantam peso. 100, 120, 140, 160 quilos. Teve um que quebrou o cotovelo, vocês viram essa semana? O cotovelo dele dobrou ao contrário, quando ele levantou, acho que 160 quilos. A hora que ele levantou, o cotovelo quebrou, né? Mas vamos imaginar, aqueles atletas e nós temos capacidade de levantar peso? Sim ou não? Sim. Temos a capacidade deles? Não. Temos a mesma capacidade? Se nós colocarmos diversos pesos aqui, ou se eu colocar uma barra de 10 quilos, todos conseguem levantar ela? Todos que estamos aqui, eu creio que sim. Agora, se eu colocar 40 quilos nessa barra, alguns vão conseguir, outros não. E se eu colocar 100 quilos? Talvez 100 quilos, acho que nenhum de nós que está aqui nessa sala consiga, talvez, levantar acima da cabeça. Né? 100 quilos, alguém consegue, até mais. Tem muitas pessoas que conseguem. Então, se eu consigo levantar 50 quilos, é o máximo que eu consigo levantar, mas tem um do meu lado que consegue levantar 100 quilos, se eu vou para o lado do perfeccionismo, eu vou achar que eu levantando 50 quilos não está bom. Eu tinha que estar levantando os 100. Só que o 100 eu não consigo.
Então o que vai acontecer? Eu vou ficar num dilema, porque eu só consigo levantar 50 quilos e não consigo levantar os 100. Isso é o perfeccionismo. E esse é o mal do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo está além do meu limite. Ele está num patamar que eu não vou conseguir atingir. Agora, os 50 quilos, que é o máximo que eu consigo, é a minha perfeição. Se, vamos dizer, eu levantei 40 quilos, mas eu tenho a capacidade de levantar 50, então com 40 eu não cheguei na minha perfeição. Se eu levanto 50 quilos, eu cheguei na minha perfeição. Então, naquela modalidade, eu sou perfeito. Mesmo que tenha outro que levante 100, 150. Eu não preciso ter que tentar levantar o que eu não consigo. Não sei se deu para vocês compreenderem. E se você colocar isso na sua vida espiritual, na convocação que Deus nos faz aqui. Porque esse chamado não é só para alguns. É a expressão da vontade de Deus para todos. São Paulo, na 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, também que valeria a pena pegar o 4 do 1 ao 12, mas eu pego só aqui para a gente entender. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus expressa claramente pela palavra dele, que é vontade dele, que nós sejamos santos. E ser santo, Jesus nos deu esse indicativo no Evangelho, que é ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Jesus não nos ordenou nesse Evangelho a sermos Deus como Deus é Deus. Às vezes a gente confunde as coisas. A gente não lê o Evangelho com aquilo que Ele quer transmitir para nós. Às vezes nós lemos esse Evangelho entendendo que Jesus disse que nós devemos ser Deus como Deus. E devemos fazer as coisas como Deus faz. Esse olhar é o olhar do perfeccionista. E aí o perfeccionista vai ficar em crise, porque ele nunca vai atingir esse patamar. Porque ele não é Deus. Ele nunca vai se tornar Deus. E aí então, na cabeça dele, ele nunca vai ser perfeito. E se eu nunca vou ser perfeito, para que eu preciso me esforçar para buscar uma perfeição que eu não vou atingir? Então eu não preciso de santidade. Percebe como que a coisa vai funcionando? Então Jesus não nos mandou ser Deus como Deus. Mandou ser perfeito como o Pai é perfeito. Nós não podemos dizer no limite do Pai, no limite de Deus. Deus não tem limite. Mas naquilo que Deus é capaz, Ele faz todas as coisas. Inclusive, a palavra de Deus diz, Ele fez todas as coisas com perfeição. Deus faz todas as coisas com perfeição. Então, o que nós somos chamados a fazer? Com perfeição, aquilo que está dentro das nossas capacidades e dentro do nosso chamado. E dentro do nosso chamado. Nós, como comunidade Sagrada Família, somos chamados a resgatar famílias. Só que nós temos um limite, nós não vamos conseguir atender todas as famílias que têm problema no mundo. E se a gente pensasse com a cabeça do perfeccionista, nós colocaríamos o carisma em crise. Porque se o carisma é chamado a resgatar as famílias, e eu vejo que eu não vou conseguir resgatar todas as famílias, e que tem famílias que estão se perdendo, e eu não consigo atingir essas famílias, eu entro em crise. Porque isso está além da nossa capacidade. Mas dentro daquilo que Deus nos chama, dentro daquilo que é a nossa limitação, né, nós somos chamados a fazer com perfeição e santidade
dentro desse patamar. Então, se nós vivemos a nossa vida sempre olhando aquilo que a gente não consegue atingir, que está além das nossas capacidades, a gente não consegue nem chegar onde é a nossa própria capacidade, porque a gente acaba se anulando. Não significa, isso não tem nada a ver quando a gente fala do Papa João Paulo II, a medida alta, propor a medida alta na vida do cristão, buscar né? Essa medida alta, para cada um, é própria. A minha medida alta é uma, a sua é outra. Mas é medida alta. Por exemplo, ter uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e uma outra que ganha 1.000. E as duas querem ser fiéis no dízimo e devolvem 10% do que ganham. Quem ganha 10 mil, está devolvendo 1.000 de dízimo. E quem ganha 1.000 está devolvendo 100 reais de dízimo. Quem deu mais? Cada um deu o máximo daquilo que é pedido para o dízimo. A Bíblia pede 10%. O que ganhou 1.000 e deu, no valor real do dinheiro, 100 reais, nesse sentido ele deu menos do que o outro que deu 1.000. Só que aquele 100 é a perfeição de quem deu 10%. E aquele 1.000 é a perfeição de quem deu aqueles 10%. Então o que deu 100 não pode ficar olhando e vendo que aquele 100 não vale nada perto do 1.000 que o outro deu. Ele não vai conseguir atingir aquilo. Ele tem que ser perfeito naquilo que ele pode atingir. Né? E o que deu 1.000 não pode olhar para o que deu 100 com desprezo. Então o que Deus nos chama, é a grande vocação de todos, independente de ser celibatário, vocacionado ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida missionária, na comunidade, ser vida, ser aliança. Isso tudo são detalhes vocacionais. O principal na vocação é este chamado. O chamado comum a todos. Todos receberam o mesmo chamado. O chamado da santidade. O chamado da santidade. Eu tenho aqui algumas passagens nesse documento, um dos principais documentos do Vaticano II. Não dá para ler tudo, mas é interessante porque nós estamos comemorando com toda a igreja os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II. E a Constituição dogmática Lumen Gentium, que significa luz dos povos, e que fala sobre a igreja, trazem várias passagens, eu tenho aqui anotada 7 passagens só na Lumen Gentium, que fala da santidade. No artigo 11 da Lumen Gentium, fala sobre os cônjuges cristãos. Pela virtude do sacramento do matrimônio, pelo qual significam e participam do mistério de unidade e fecundo amor entre Cristo e a Igreja, ajudam-se a santificar-se um ao outro na vida conjugal, bem como na aceitação e educação dos filhos. E tem para isso, no seu estado e função, um dom especial dentro do povo de Deus. Então, aqueles que são casados recebem, por força do sacramento do matrimônio, a graça de santificar-se um ao outro. Isso está também em Efésios capítulo 5. Um
santifica o outro. Esse, inclusive, é um dos primeiros deveres do estado de casado. É a santificação. Eu devo santificar minha esposa e minha esposa deve me santificar. E essa é uma das graças e também compromissos que nós assumimos com o sacramento do matrimônio. É a santificação do outro. Então a minha vida precisa colaborar para a santificação dela e a vida dela para a minha santificação. E o casal transborda essa santificação, que é a busca da sua perfeição. Então, eu não vou olhar na minha esposa uma perfeição que está numa outra mulher. Ou ela vai olhar no marido a perfeição que está num outro homem, num outro paradigma de homem ou de mulher, ou que é colocado pela sociedade como valores, ou como valores sejam morais ou sejam valores de beleza. Porque eu não vou atingir a perfeição que sou chamado a viver no matrimônio. Qual é o nosso ser santo e ser perfeito? Qual é a medida para nós e qual é a medida para você? Para o seu casamento, para a sua família, dessa santificação, desse caminho de perfeição. Luiz e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, beatos, atingiram a perfeição deles. Eles são um modelo para nós. Agora, a perfeição para nós é ser igualzinho Luiz e Zélia? Será que a gente um dia vai conseguir ser como Luiz e Zélia? Tomara. As possibilidades são pequenas. Porque esse é um chamado especial. Mas é possível? É possível. Mas é possível ser santo? É possível ser perfeito? Talvez não nessa medida, mas eles chegaram na medida deles, porque Deus pediu a eles esta medida. Agora não é porque talvez eu não chegue na medida de Luiz e de Zélia, é que eu vou desistir do meu caminho de santificação. Eu vou desistir desse negócio de ser santo, porque eu nunca vou ser como Luiz e Zélia. Muito menos José e Maria. Eu estou mais para Adão e Eva, porque... né? Está mais fácil ser Adão e Eva, porque... Mas qual é a sua medida? O que Deus te chama? Porque o chamado ele é pessoal. O chamado é pessoal. E aí a gente também começa a entender como é feita a igreja, que é a reunião dos filhos de Deus. A igreja é chamada de a família de Deus. A comunidade é uma parte dessa família, formada de várias pessoas. Formada por pessoas diferentes. Casados, jovens, solteiros, mais idosos, menos idosos, cada um com um temperamento, cada um com uma formação, cada um com uma educação, cada um com uma bagagem de história de vida. Por isso é que numa comunidade nós temos formadores pessoais que acompanham cada pessoa. Porque senão bastava ter uma regra. A regra vale para todos. Assim como os mandamentos, vale para todo mundo. Não tem os 10 mandamentos que Deus deu para o Ítalo. Os 10 mandamentos para a Rosana, os 10 mandamentos para o Heraldo, os 10 mandamentos para o Fernando. Não. Os 10 mandamentos é para todo mundo. As regras da comunidade, nesse exemplo, é para todos os membros. Como cada um vai viver ou vai buscar a perfeição dentro dessa proposta? Alguns vão precisar de um pouco mais de esforço, vai precisar de um pouco mais de ajuda, outros até naturalmente vão conseguir. Agora, não significa que aquele que consegue realizar com mais facilidade a observância dos mandamentos ou das regras numa comunidade tenha mais valor do que aquele que tem mais dificuldade.
Porque às vezes pode até acontecer o contrário, aquele que tem mais dificuldade atingiu um grau maior de perfeição do que aquele que está fazendo de maneira fácil a coisa. Então por isso é que vale muito a oração que o Rodrigo fez aqui no início. Que o Senhor tirasse de nós todo o olhar de julgamento. De julgamento. E às vezes nós mudamos a palavra de Deus e queremos que o outro seja santo como eu sou santo. Olha, você tem que ser santo e perfeito como eu sou santo e sou perfeito. Aí é o evangelho segundo fulano, ciclano, ciclana. Mas não segundo Jesus Cristo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Se eu tenho essa capacidade, não cheguei nela ainda, então eu não cheguei na minha perfeição. Eu posso me esforçar para chegar. Mas não adianta eu querer ultrapassar isto. Aí eu passo para o lado do perfeccionismo. E aí eu corro o risco de travar a minha vida. Aí eu não busco nem uma coisa e nem outra. Ainda na Lumen Gentium 31, diz assim, aquilo que eu falava, né? Todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Então veja que o documento une a santidade e perfeição. Então somos chamados à perfeição. Que perfeição? A perfeição da santidade. E aí quebram-se muitos outros conceitos que nós temos. Porque se a gente fica só com o conceito de perfeição, nós vamos chegar à conclusão que o conceito de perfeição é excelência. E o conceito de excelência é qualidade máxima. E nem sempre nós vamos conseguir excelência na nossa vida e nem sempre vamos conseguir qualidade máxima. E aí a gente se frustra, porque isso vai se misturar com o nosso perfeccionismo. Então o que nós somos chamados, nos lembra a igreja, é a perfeição da santidade. E o que é a perfeição da santidade? Ora, é mergulhar na palavra de Deus. Se você pega só as bem-aventuranças, só ali, Mateus 5, 6, 7. E se você conseguir viver as bem-aventuranças na sua vida, você chegou à perfeição da santidade. Você pode esquecer até o resto da Bíblia. O Senhor nos mostra qual é o caminho para atingir a perfeição da santidade. A santidade de Jesus consistia na obediência. A obediência ao Pai, a fidelidade ao Pai. E inclusive era alimento para ele. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós da comunidade rezamos todos os dias a oração de São José. São José, nosso ecônomo, nosso fiel ecônomo. O que diz? O que a gente diz nessa oração, entre outras coisas? Que São José nos ajude a obedecer, em outras palavras, a obedecer ao projeto que Deus tem para nós. E às vezes nós estamos obedecendo ao projeto que nós temos para nós. E isso não é a perfeição que somos chamados por Deus. A perfeição está ali manifestada quando a gente consegue viver o Evangelho e a vontade de Deus. A igreja, ainda na Lumen Gentium 39, vai dizer assim: mas esta santidade da igreja incessantemente manifesta-se e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Os frutos da igreja
e nós somos igreja. Então, os frutos em nossa vida é que vão demonstrar o que de que maneira nós estamos vivendo esse caminho de busca da perfeição, da santidade. São os frutos. Se nós vivemos as bem-aventuranças e compreendemos elas, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, mas se ele fizer alguma coisa contra você, olho por olho, dente por dente. Não é? A gente acaba interpretando desta maneira. E Jesus vem dizer: você tem que amar até e inclusive os seus inimigos. Então Jesus eleva a antiga lei à perfeição, a perfeição do seu cumprimento. Então nós somos chamados a viver esta lei na perfeição do seu cumprimento. Quem cumpre de maneira perfeita a lei, a nova lei, esse é santo, é perfeito como o Pai é perfeito. Por isso a nossa vida de cristãos é um permanente caminhar nesta direção. Mas Deus sabe para quem Ele está pedindo perfeição. Para nós. Nós até poderíamos dizer para Ele: Senhor, o senhor tem certeza disso? Não quer pedir outra coisa para nós, não? O senhor tem certeza? O senhor quer pedir para nós? O senhor quer pedir para mim? Perfeição, santidade. Para mim, Senhor. Ele sabe para quem Ele pediu. Ele sabe. Só que aí nós não contamos somente conosco, a gente conta com a graça. Foi lido aqui também, né? A graça. Temos que contar com a graça de Deus. A graça de Deus é que nos ajuda a atingir e a compreender estas exigências que a palavra de Deus faz para nós. Humanamente é impossível viver isto. Humanamente é impossível. Dizia agora há pouco antes do grupo para o Sidney e para a Miriam, a gente conversava um pouco sobre o sofrimento humano, as coisas que a gente sofre no dia a dia, enfim, ora mais, ora menos, situações difíceis. E dizia assim, Jesus na cruz, Isaías lembra bem isso, ele assumiu, ele tomou sobre si. Não é que estava ali bonitinho como aquele post-it que a gente, aquele bloquinho com cola, né, de papel, que a gente anota um recado e gruda, né? Isso tudo não estava como recadinhos grudados na cruz de Jesus. Nossas enfermidades, nossas dores, nossos sofrimentos e nossos pecados todos e de toda a humanidade estavam impregnados na carne de Jesus. Porque Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. E aí então dizia assim para eles, nessa reflexão, que o nosso sofrimento humano não tem sentido nenhum sozinho. Se tivesse sentido sozinho, nós nos bastaríamos a nós mesmos. Nós nos salvaríamos a nós mesmos. Bastava a gente sofrer um pouquinho e aí eu estou salvo. Mas não. Por isso é que Deus, no seu imenso amor, envia Jesus. Como diz na palavra, já não bastava mais o sacrifício de touros, de animais, e mesmo que o homem quisesse se sacrificar, ele não teria a capacidade salvadora. Ele não tem esse atributo, que é de Jesus, o Salvador. Agora nós nos unimos a esse atributo, a essa capacidade salvadora de Jesus, quando, vendo a palavra e buscando esse caminho de perfeição, eu ofereço e uno o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo.
E aí o meu sofrimento é colocado no seu devido lugar, onde Jesus já o assumiu, junto com o meu pecado, junto com as minhas dores, junto com as minhas enfermidades. E ali então esse sofrimento que é meu se torna redentor. Redentor. Sabe lá onde isto vai chegar, porque nós fazemos parte da comunhão dos santos, da igreja no mundo, a igreja militante e a igreja triunfante, a igreja que já está na glória. Sabe lá onde chegam as nossas ofertas, as nossas orações, a nossa intercessão. E sabe lá de onde nós muitas vezes recebemos força. Veio da onde? Da oração do meu irmão que está aqui do meu lado, ou de alguém que estava lá do outro lado do mundo rezando, oferecendo: Senhor, te ofereço pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão passando por certas dificuldades, por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão com depressão, né? Porque nós estamos interligados pela comunhão dos santos, e na vida espiritual nós somos chamados a contemplar dessa maneira. Então veja, a comunhão dos santos, aqueles que já se tornaram santos e aqueles que estão a caminho da santidade. Mas só pode enxergar isso, aquilo que falávamos há pouco tempo sobre o nosso retiro, quem passa da vida emocional para a vida espiritual. A vida emocional é o perfeccionismo, a vida espiritual é a perfeição. Então, enquanto nós não passamos da vida emocional para a vida espiritual, nós ficamos no perfeccionismo que nunca vai ser atingido. Então viveremos uma eterna frustração, tristeza, depressão, falta de sentido na vida. E aí uma série de coisas. E aí saímos a culpar Deus e o mundo. Todo mundo é culpado, menos eu, dos meus próprios atos. É interessante, né? Todo mundo é culpado, menos eu. Eu encontro culpa em todo mundo. É interessante o que nós somos capazes de fazer, né? De pensar, de agir. Mas por quê? Temos que passar da vida emocional para a vida espiritual. Algo interessante aqui da Lumen Gentium, vejam, a santidade é manifestada pelos frutos. No 40, na Lumen Gentium ainda 40, diz assim: é, pois, necessário que eles, os que receberam o batismo e, portanto, são chamados à santidade, pela graça de Deus, veja a graça de Deus, não podemos prescindir da graça de Deus. Não podemos deixar a graça de Deus, que é um grande favor, é o socorro de Deus para nós. Guardem e aperfeiçoem em sua vida a santidade que receberam. Aqui tem uma novidade. A santidade que receberam. Já estamos na vantagem. No caminho de santidade nós não começamos do zero. Porque quando nós fomos batizados, e quando alguém é batizado, ele recebe ali a santidade. Tanto é que a gente diz, uma criança que morre, ela vai direto para o céu. Porque ela atingiu, ela está num estado de santidade, não é que ela atingiu, ela está num estado de santidade perfeita. Ou na perfeição da santidade. Não há mancha, não há pecado. O que acontece na nossa vida é que nós vamos perdendo. E precisamos recuperar. E como eu falava da questão da misericórdia de Deus, Ele sabe quem Ele chamou. Ele sabe quem Ele chamou. Por isso Ele deixou os meios. Por isso Ele deixou a igreja. Por isso Ele deixou os sacramentos. Por isso Ele deixou a reconciliação. O sacramento da penitência.
Por isso Deus deixou a reconciliação, a possibilidade de nos reconciliarmos entre nós e com Ele, sempre que quisermos, na nossa liberdade. E quando nós nos reconciliamos com Deus e com os irmãos e com o mundo, através do sacramento da reconciliação, nós voltamos a este estado de graça da perfeição da santidade. Olha como é importante os sacramentos. Então Deus já nos deixou, Ele sabia que nós perderíamos essa condição. Ele sabia que nós, constantemente durante a nossa vida, íamos viver perdendo a condição de santo. Mas Ele sempre nos dá a possibilidade de volta. A possibilidade da volta. Aí está o auxílio da graça de Deus para viver a santidade que receberam. Nós recebemos um dia essa santidade. E aqui também tem uma outra coisa importante. Guardem e aperfeiçoem em sua vida a santidade que receberam. Então nós temos uma tarefa, sim, que é guardar e aperfeiçoar. Temos que crescer na vida de perfeição. Por isso, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Com toda a capacidade que Deus nos dá, sobretudo para o amor. Porque o amor consiste a perfeição da santidade. Ela só se realiza plenamente no exercício do amor. E aí do amor entra o perdão, a aceitação e uma série de coisas. Passa pela cruz. No 42, aí ele fala também da santidade, somos obrigados à santidade, mas obrigados assim no sentido dessa convocação de Deus. E no 40 da Lumen Gentium, também é muito interessante isso daqui. Por esta santidade, se promove também, na sociedade terrestre, um modo mais humano de viver. Interessante. Pela santidade, pelo chamado de Deus, pela vocação à santidade, Deus nos chama a ser santo porque Ele é santo. Jesus nos diz, sede perfeitos porque o vosso Pai Celeste é perfeito. De um lado, nós entendemos que nós somos chamados a uma divinização. Não é isto? Há uma divinização. Nós não nos tornamos deuses, mas de fato, por causa da encarnação de Jesus, o Deus que se encarna, Ele dá a possibilidade da humanidade que Ele encarnou se divinizar. Mas parece às vezes contraditório. Aquele chamado à santidade, à perfeição, que teoricamente nos chama a uma divinização, a Igreja diz que buscar a perfeição da santidade nos promove na sociedade terrestre um modo mais humano de viver. Então a santidade também nos torna mais humanos. Nos torna mais humanos. E quando nos tornamos mais humanos, nós ficamos mais conscientes da nossa limitação humana. Porque quem Deus chamou à perfeição foi o ser humano. E Deus, mais do que nós mesmos, sabe das limitações do ser humano. Né? E é nesse ser humano, em nossa humanidade, que somos convocados por Deus a viver a santidade. Como eu apontava para Luiz e Zélia, que nos deixaram o grande exemplo da santidade no cotidiano, nas coisas do dia a dia.
no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Na simplicidade do lar, na aceitação das dificuldades, dos desafios, do dia a dia, do lavar a louça, do lavar a roupa, do limpar a casa, do ter que sair cedo, levar filho para a escola, ir trabalhar, aguentar às vezes pessoas chatas no serviço, ou pessoas que pisam em nós, que humilham. É no dia a dia, no cotidiano, que somos chamados a viver esta perfeição. Como é que eu vou ser perfeito lá no serviço? Você não sabe o ninho de cobra que eu estou metido. Bem-aventurança, Sermão da Montanha. Mateus 5, 6, 7. Mateus 5, 6, 7. Não é não, Mateus? Está aqui o Mateus, ó. Né? Vamos nos preparar para receber Jesus. E a Ele nós vamos poder até tirar umas satisfações. Ó, Jesus, eu não estou entendendo direito esse negócio de ser santo, ser perfeito. O Senhor sabe como é que eu sou, né? Então nós vamos pedir hoje a Jesus esta graça. Porque depois, nas próximas semanas, nós vamos ouvir falar de outras vocações. Só que todas as outras vocações, elas precisam ser construídas no alicerce da vocação à santidade. Nenhuma outra vocação se desenvolve segundo o desígnio de Deus, se não for no alicerce da santidade. Nenhuma. Alguém pode se tornar padre, alguém pode se casar, alguém pode se tornar um celibatário, um religioso, uma religiosa, pode, mas viver numa vocação humana, do seu jeito, do seu modo. Mas Deus e o seu chamado à santidade não estarão no alicerce. Não estarão no alicerce. Nós vamos pedir a Jesus hoje que nos ajude a passar da vida emocional para a vida espiritual. Que Jesus nos ajude a passar do perfeccionismo para a perfeição. É isso que devemos desejar no nosso coração. E o perfeccionismo devemos ir abandonando este mal em nossa vida, que não vamos atingir e que só vai nos atrapalhar. E somos chamados a ser felizes com aquilo que é possível atingir na nossa vida. Vamos receber com alegria Jesus, e dele e com ele nós vamos clamar também depois o Espírito Santo, que é o santificador. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos um só coração, suplicamos a ti. Te honramos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Vem e cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar. Poderoso é, Senhor. Soberano é, Senhor. Misericórdia infinita em ti está. Vem, cura-nos. Vem e cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor.
manifesta o teu poder neste lugar. Poderoso é Senhor, majestoso é Senhor, misericórdia infinita em ti está. Misericórdia, misericórdia infinita em ti está. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Eu não sei se para vocês, e você também, meu irmão, minha irmã que acompanha pela internet, se dá um sentimento de alívio. Não que minimize o esforço que temos que fazer para a santidade e a perfeição, mas o sentimento de saber que eu sou chamado à perfeição e não ao perfeccionismo dá um grande alívio. Dá um grande alívio. Então é dessa maneira que nós devemos olhar para Jesus, porque às vezes até nós desviamos o olhar dele, porque nós nos sentíamos chamados a algo que era impossível ser atingido. E aí ele me chama para algo que eu sei que eu não vou atingir, eu não vou conseguir, então eu fujo de Jesus, eu não olho para Jesus, eu desvio o olhar. Só que agora eu posso olhar para Jesus com toda a liberdade de filho de Deus, porque eu sei que Ele está me chamando a algo que eu posso atingir na minha vida. E é só comigo. Ele me chama a um patamar, Ele chama minha esposa a um outro. Nós como casais, como casal, como família, mas pessoalmente cada um tem o seu patamar, o seu chamado. E olhando então dessa maneira, se humanamente um irmão está acima de mim ou abaixo de mim, humanamente, porque diante de Deus todos somos iguais, não há diferenças. As diferenças nós aqui acabamos criando. Isso não vai mais influenciar o meu relacionamento com Deus, porque hoje eu posso viver na liberdade de filho de Deus, porque o chamado dele é para mim, e ele sabe aonde eu preciso chegar. Agora também podemos mergulhar no coração de Jesus e de Maria. Hoje é o primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Ontem foi a primeira sexta-feira do mês. E eu brinquei com a Miriam agora há pouco. Eu disse, eu vou cobrar de Jesus porque não perdeu a validade ainda. Ele disse uma profecia ontem na nossa adoração, mas eu creio que não perdeu a validade. E eu repito as palavras dessa profecia, o sentido dela ontem, para nós hoje, porque também nós sabemos que ontem foi falado do Sagrado Coração de Jesus. E nós sabemos que a porta do coração de Jesus é o coração de Maria. E hoje nós estamos no primeiro sábado do mês, então significa que esta porta está aberta para nós. A profecia dizia assim, o Senhor dizendo que o coração dele estava de um modo muito especial aberto para nós, e que era desejo do Pai conceder graças especiais através do Sagrado Coração de Jesus, e que era para nós pedirmos com fé. E depois a Vera no final me confirmou que vinha muita questão dessa questão de fé. Sagrada Família, tenham fé, tenham fé, tenham fé. Que é pela fé que nós vamos tomar posse. Então o Senhor dizia que o coração dele estava de um modo especial aberto para recebermos as graças que o Pai queria nos dar, mas graças especiais.
Graças especiais. Nós temos muitas graças a pedir, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem uma, duas ou mais, que são aquelas graças que a gente dá uma atenção maior na nossa oração. São graças especiais, são graças que precisam de uma intervenção grande de Deus, uma intervenção urgente de Deus. Mas também vamos nos apropriar da graça da busca, da perfeição, da santidade. Não vamos esquecer essa graça maior, porque esta graça maior é que nos levará para o céu. A gente não pode esquecer disso. As graças que nós estamos pedindo, nós podemos não receber nenhuma delas. Podemos sofrer o resto da vida, podemos perder entes queridos, podemos perder tudo, podemos perder a nossa própria vida. Mas a graça maior que vai nos conduzir para a vida eterna é a santidade, porque só os santos entram no céu, na visão beatífica de Deus. Essa é a graça maior. De que adiantaria recebermos todas as graças que hoje nós pedirmos, chegar no final da vida, o saldo da santidade for negativo? Essa é a graça maior. Olhemos para Jesus, fixemos nosso olhar nele, porque o Pai, através do coração de Jesus e hoje do coração imaculado de Maria, quer derramar graças especiais. Peça com fé. Abre sua boca, vai rezando, vai conversando com Jesus, vai tomando posse dessa profecia, vai tomando posse dessa palavra, porque o Senhor nos pede para pedir. Peçam, Ele nos dá esta graça, Ele nos dá essa autorização. Ele diz: peçam, porque o Pai quer derramar graças especiais. Peçam com fé, coloque tudo isso diante de Jesus. Fale, diga para o Senhor, reze, solte a sua voz, vai conversando com o Senhor, vai colocando tudo para Ele, os desejos do seu coração, as suas dificuldades, as suas lutas, aquela graça maior que você aguarda na sua vida, aquele milagre que você está esperando. Peça para o Senhor, porque hoje Ele quer derramar graças abundantes e especiais sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós tomamos posse, Senhor. Oria lavandoria labai shiri gadeia lavandoiri shiri. Oria lavandori shiri candori canturi di shiri gadeia lavandai shiri. Oria lavandori shimari gadeia lagadai shiri. Oria lavandai shiri. Eu queria colocar também as pessoas que estão e que passaram também pelo nosso Facebook, pelo nosso chat. Daniela Barnabé, na qual ela pede por sua libertação, e a de Felipe Lombardi e Caio Martins. A Paula também, que pede pelo aniversário de seu pai, Vicente Portela. Também pelas pessoas que passaram pelo Face, estão algumas conosco: Raquel Moura, Elvis Miranda da Costa, Matheus Machado Silva, Ana Célia Balder, Bruna Espatafora, Maria da Luz Oliveira, Cristina Dias, Neuma Rodrigues Franciscati, Tânia Patrícia de Lima Paiva, Rafael Wagner, Silvéria Furtado, Natália Roda, Vera Cardoso, Alan Christian, Leia Maria Sachete, também Wilder Meira e Marina Meira e Patrícia da Praia Grande. Deus, dentro da sua perfeição, sabendo do preço do pecado, Ele pensou para si: o melhor que eu posso fazer dentro da minha perfeição é cobrar esse pecado, vamos dizer assim, quitar essa questão no meu próprio filho.
Teve um determinado momento que um profeta Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele seria trucidado pelos leões. Deus não aceitou isso. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Teve um outro profeta que foi lançado no fogo. E eles dançaram no fogo, aqueles jovens, e saíram ilesos do outro lado. Deus não quis o sacrifício deles. Deus enviou o Espírito Santo a Maria e encarnou o próprio Filho de Deus. E lá na cruz, ele recebeu todo o castigo que toda a humanidade fez por merecer. Quando Deus olhou todo aquele castigo, ele fala assim no final: não quero mais sacrifícios, eu quero a misericórdia. Chega de sacrifício sobre a humanidade, chega de castigo sobre a humanidade. O que eu quero é a misericórdia. E também Jesus falou que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Nessa pregação, que não foi um ensino, foi uma profecia que o Ítalo fez hoje, nosso Senhor, Ele nos convida a nos deixarmos ser atraídos pelo seu amor. Temos a imagem do crucifixo e temos Jesus vivo, feito pão que se dá a cada um. Ele nos convida a não termos mais vergonha dos nossos pecados. O Mateus agora, nessa fase que ele está começando a ter vergonha. Quando ele faz cocô, ele se esconde. Ele descobriu que aquilo é fedido. E ele se esconde. Tem vergonha do cocô. E conforme vai ficando mais velho, vai ficando com outras vergonhas, né? Até chegar ao ponto da gente, com tanta vergonha por causa das coisas que nós já fizemos, a gente tem vergonha de se aproximar de Deus. Não por causa do cocô, por outras coisas, muito piores. Mas o Senhor pede que nós acreditemos na misericórdia e no amor dEle. Eu falei para uma pessoa da comunidade, até partilhei com o Ítalo, falei, você devia confiar no amor que eu tenho por você, porque ela cometeu um erro, e ela deveria falar, desculpa, eu errei. Devia confiar no meu amor nela, mas ela não confiou, ela mentiu. Ela falou uma outra coisa. E Deus pede também para que a gente confie no amor dEle. E confiar no amor dEle é mesmo tendo feito tudo o que nós fizemos, mesmo sabendo no fundo que a gente não merece, mesmo sabendo que muitas das chicotadas que Jesus levou são por nossa culpa. Mas Deus fala assim, eu não quero mais o castigo. Eu quero o quê? A misericórdia. A misericórdia. Aquilo que vem do coração e que atinge o outro. Diferente daquela irmã da comunidade, eu não vou citar o nome, que não confiou no meu amor. E até dou razão para ela, porque o meu amor é um amor limitado. Mas eu peço a você, confie no amor de Deus hoje. Olhe para Ele. E Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele quer hoje derramar toda a sua bênção sobre mim, sobre você que está na internet. Mas é preciso que nós nos aproximemos com o coração aberto, com o coração entregue, com o coração puro. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Eliane e ao Silvio por terem adotado o Kaique e o Caio. Em nome de Jesus, eu quero agradecer. Todo mal passou. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram.
Em nome de Jesus, agradeço por terem tirado aquelas crianças daquela situação tão ruim. Em nome de Jesus, sintam-se perdoados. Aproximemo-nos com fé do trono da graça. Obrigado, Chica, por todo o testemunho que você dá para a gente. Em nome de Jesus, Chica, muito obrigado pelo cuidado que você tem com o seu marido. Muito obrigado, Francisca. Em nome de Jesus. Medida alta. Medida alta de entrega. O trono está aqui. O Senhor está aqui. O coração de Jesus está aberto. Vano Arley, você está procurando respostas para a sua vocação? Pergunte hoje para Ele. Ele quer a felicidade da sua família. Labaria lebericlanta, labaria lisalabaria lebericlanta, labaria lebericlanta. Alamaria lebericlanta, labaria lebericlanta, labaria lebericlanta. Xalabaria lebericlanta, labaria lebericlanta. Durante a pregação do nosso fundador, eu me recordei de uma conversa que eu tive essa semana. Estava conversando com uma pessoa e falando sobre Luiz e Zélia Martã, falando da santidade deles. E falei daquele momento, todos os momentos onde eles tinham os filhos, na hora que os bebês nasciam, eles consagravam ao Senhor e diziam mais ou menos assim, que se não fosse para ser santo, levai-o para junto de vós. E quando eu falei isso, a pessoa que eu estava conversando arregalou os olhos. Eu falei assim, mas isso eu já não concordo. Pedindo a morte para os filhos, isso já é demais. Aí eu disse assim para ela, ela não pediu a morte, ela pediu a santidade. E ela reconheceu que era melhor ela ter pouco tempo com seu filho no braço do que, porventura, ter a desventura de ver o seu filho se perder. Aí hoje o nosso fundador falando sobre a santidade, o que nós temos pedido para nós e para os nossos filhos? Às vezes nós pedimos muitas coisas o Senhor sabe que é necessário, mas e a santidade? Será que nós estamos pedindo santidade para nós e para os nossos filhos? E se nós pedimos, será que nós nos deixamos ser santos? Porque para ser santos, certamente não vai ser num sofá de cetim, confortavelmente esperando os dias passarem. Não. Se nós pedirmos a santidade, nós sabemos que também enfrentaremos muitas provações. Com o consolo e o auxílio da graça de Deus, mas teremos provações. O que nós temos pedido? Zélia Martã, ela dizia assim, eu gostaria muito de ser santa, mas estou muito longe de ser. Ela reconhecia as suas limitações, mas era o desejo grande do seu coração de ser santa. E Deus permitiu tantas provações, mas também tantas alegrias na vida dessa família. Será que o seu filho precisa tanto disso que você está pedindo? Será que, ou pelo menos isso daí que você pede, não devia ser o último da lista? Peçamos ao Senhor que nós coloquemos na lista entre aspas, né? Daquilo que nós pedimos para nós e para os nossos filhos, a santidade, a salvação da nossa alma. Porque na Bíblia, lá nos Provérbios, está escrito assim,
mais vale um bocado de pão seco com a paz do que um grande banquete na discórdia. Nós pedimos, Senhor, para os nossos filhos, para nós, para a nossa família, a santidade, o desejo da santidade. Se nós tivermos desejo de santidade, com certeza o Senhor já enviou o seu Espírito e nós nos debruçamos a alcançar a nossa medida, a medida que o Senhor já tem para nós. Obrigada, Senhor. Temos mais um pedido aqui também, de Mirna Maria Benites, que pede por sua irmã Nídia Benites, com câncer e com metástases na coluna, por sua cura física e espiritual. E aqui está diante de nós o trono da graça, onde nós podemos nos aconchegar, nos deixar envolver por esse amor de Jesus, esse amor que tudo transforma, esse amor que tudo cura, esse amor que nos liberta. Chegar confiantemente, pois seu amor me envolve completamente. Um trono de graça, onde tu podes colocar suas pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te, confiantemente alcançará graça e ajuda oportuna. Achega-te, confiantemente alcançará misericórdia, pois nosso Deus penetrado os céus, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Jesus. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás realizando agora,
cada um de nós. E também todos os frutos que serão produzidos de hoje em diante em nossas vidas, Senhor. Frutos, como nós lemos na palavra da igreja, frutos de santidade. Obrigado porque o Senhor está transformando o nosso coração, para transformar nossa família e para transformar a nossa sociedade. Obrigado por essa revolução silenciosa que se passa no coração de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é o grande e sumo sacerdote que nos dá acesso ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado por todo o sentido novo que o Senhor dá para a lei. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, obrigado pelos sacramentos. Obrigado, Senhor, por todos os elementos, as ferramentas, as armas, para chegarmos à santidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo exemplo dos santos, que já chegaram na perfeição da santidade, na perfeição da caridade. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. 2 testemunhos rápidos de santidade, de medida alta, cada um que julgue, né? Se eu não me engano, foi Dom Gil, não lembro quem foi o bispo que deu esse testemunho, uma primeira comunhão, onde entre os preparandos tinha um menino que é portador da síndrome de Down. E ele fez todo o cursinho e foi lá para a fila do jeitinho dele. E aí, o bispo perguntou, né, se era aquilo que ele queria, né? E ele falou que a maior alegria dele era receber Jesus, era estar com Jesus, era tudo que ele podia fazer. Ele falou, você está vendo como eu sou? Você está vendo como eu sou? Isso é tudo que eu posso fazer, é a minha maior alegria. O bispo não se aguentou. Isso é medida alta? Hein? Uma outra medida alta, para mim pelo menos. Nós estivemos, por esses dias, eu não vou dar detalhes, senão vai acabar descobrindo, num terço, com tanto sofrimento. E aí a pessoa falava assim, nós rezamos pelas famílias, as famílias são abençoadas. Acontecem tantas coisas, tanta gente dá o testemunho, e olha quanta gente está sofrendo. Eu não sei, eu enxergava lá uma pessoa totalmente unida à cruz de Cristo, até chorando com as dores sofridas, e tanta gente sendo abençoada, dando aquilo que não tem, dando aquilo que não tem, riquezas em vaso de barro. Não foi isso que você viu, então? O Espírito jorrando, a abundância da graça jorrando em vasos de barro, com toda a fragilidade do mundo, e a graça de Deus jorrando. Isso é medida alta? Hein? Amém. Deus seja louvado. Adorarei, renderei louvor, pois Tu és, Senhor, o meu tudo. Te estarei a
a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. E a minha razão de viver. E a minha razão de viver. Boa noite a todos. Sábado que vem é o dia da partilha. Bom? É um dia meio esquisito para mim, sabe, Fernando? É um dia meio esquisito, mas tudo bem. Vai ser o dia da partilha. E amanhã, Ítalo, não falei para amanhã não, segunda-feira, né? Muito provavelmente vai, mas se tudo der certo, a gente vai estar falando com o dono da Qualicorp e eu vou pedir 12 milhões para ele. 12 milhões de reais. E eu não ganho uma lata de sardinha de você, mas tudo bem. Estou dando um puxão de orelha, tá bom, gente? Sem rodeio. Sem rodeio, tá bom? Eu vou pedir 12 milhões para ele e não ganho uma lata de sardinha sua esse mês, Chico. Não deu para comprar uma lata de sardinha. Para partilha. Não adianta ficar dedilhando não, que é você mesmo, viu, Chico? Quer fugir. Você da internet também, tá, irmão? Esquenta não. Tá bom. Então eu vou pedir 12 milhões para um estranho e não ganhei uma lata de sardinha sua para o dia da partilha, mas tudo bem. Sábado que vem é o dia da partilha. Nós vamos repartir o pão. E esse recado é para você que está aí. E para mim também. Tá bom, gente? Dia da partilha. Fui muito duro, Fernanda? Desculpa. Imagina, é um alento. E não podemos nos esquecer, né, gente? As famílias que precisam, todos nós que precisamos. É importante trazer 1 quilinho de feijão, 1 quilo de arroz, o que você puder ajudar para a gente montar as cestas básicas para as famílias que a comunidade assiste. Então, realmente é muito oportuno o que o Silvio falou, para que possamos, assim, não perder o foco também desse trabalho tão bonito da comunidade, né? De ajudar as famílias mais necessitadas. Obrigado, Ítalo, nosso fundador, esse enfoque tão bonito de santidade, de perfeição, perfeccionismo, que o fundador colocou. Realmente eu já tinha ouvido algumas pregações nesse tema, a busca de santidade, a vocação à santidade, mas essa foi a primeira vez que eu ouvi uma, assim, nesse sentido, assim, foi a primeira vez que realmente tocou muito o nosso coração e realmente deixou um gostinho aí de como vai ser esse nosso seminário, não é verdade? Vai ser muito bonito, nós estamos apenas começando esse seminário sobre vocações, essa é a primeira semana. A semana que vem falaremos um pouquinho sobre a vocação da mulher, em continuação desse seminário. Então a vocação não só de ser mãe, esposa, mas também a vocação à vida religiosa da mulher. Depois teremos também a vocação do homem. Terminaremos com o dever e missão dos pais de educar, inclusive da Familiares Consórcio. Então tem muita riqueza, muita coisa boa que vem pela frente, né, gente? Então nós devemos também ter esse dever do quê? De divulgar, não é? De chamar mais famílias, de chamar mais pessoas para os nossos grupos de oração. É tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso o que ouvimos e vivenciamos aqui. Não pode ficar para nós. Vamos divulgar, vamos mandar e-mail, convidar as famílias, ligar, aquelas que esmoreceram pelo caminho. Vamos chamar, convidar mais famílias, tá bom? Então a segunda semana do nosso seminário, a semana que vem. Amanhã nós temos a nossa 5ª aula da Escola de Família. Também é um momento muito especial,
da comunidade Sagrada Família. Então, também vamos lembrar as pessoas, né, gente? Também alguns alunos participaram de uma aula, de 2. É importante também a gente lembrá-los, incentivá-los. Também todo esse momento lindo de a gente estar na escola de família, para cada um de nós também podermos ser famílias melhores. É por isso que existe esse projeto tão bonito, em parceria com o Instituto João Paulo II para Estudos da Família e do Matrimônio. Então, nós temos que realmente assim ter um zelo, uma alegria muito grande em poder participar dessa escola, tá bom? Então, amanhã às 15 horas, a nossa 5ª aula da Escola de Família. Nós falamos no último grupo de oração, antes do Retiro Amor Maior, do projeto bonito da comunidade Evangelivro. É um projeto maravilhoso também, de uma evangelização através da literatura católica, e mais especificamente que vem das fontes do nosso carisma, através do nosso fundador, o Ítalo Fasanella. Então, como funciona esse projeto? Você se compromete a mensalmente comprar um livro do nosso fundador, qualquer um deles. Então, Namoro, Passatempo, Biribinha, Resgate da Família, No Poder do Louvor, e você se compromete a comprar um livro e doar, e dar um presente para a pessoa que Deus tocar no seu coração. E aí, no mês você compra um livro, no mês seguinte você retorna, compra um outro livro, e assim nós vamos evangelizando através da literatura, e uma literatura abençoada por Deus, né? Na fonte do carisma Sagrada Família. Então, num ano, quantos livros você pode presentear? Através daquele livro, pode ser um encontro pessoal que a pessoa vai ter com Deus. Não é verdade? Então é mais um meio de evangelizar, de levar o carisma. Então, se você puder, se comprometa, faça isso. Ajude-nos nesse projeto tão bonito, tá bom? Algo lindo também que tem acontecido na comunidade é a evangelização através da música. O CD da comunidade, assim, feito com muito carinho, com muito zelo. Todos que participaram desse projeto também, que é um projeto A Voz do Carisma. O primeiro CD, assim, foi feito assim, de uma maneira assim, muito simples, mas muito bonita. Então, é o primeiro, mas assim, nós estamos trabalhando aí, o pessoal da música, firme, para que, rumo aos 20 anos da comunidade, na festa dos 20 anos, podemos, assim, de uma maneira assim, mais técnica, mais profissional, dar uma melhor música, né? Mas muito mais é a unção, é a bênção de Deus, é a força do carisma que vai através da música. Se você puder, R$10, presenteie uma pessoa, um familiar, você mesmo leva para sua casa, vamos ouvir. Lá em casa já falei a semana do último grupo de oração, o Estevão não para de ouvir, ele quer ouvir o CD da Sagrada Família, nós também, né, toda a família, e aí pega o violãozinho, aí pergunta do Chico, ele já fala do Chico, e vai lá tocando o violãozinho dele com as músicas da comunidade Sagrada Família, né? Então é muito bonito também abraçarmos esse projeto A Voz do Carisma. Lembrando também, gente, nós temos a nossa lanchonete, que é um momento muito bonito, também gostoso de a gente partilhar depois do grupo de oração, conversar um pouquinho, viver a fraternidade. Não podemos esquecer também que tudo é providência, e a lanchonete é um meio também de ajudar a comunidade, a pagar as suas despesas, a chegarmos no 100%. Então é importante que a gente que tem assim uma continha na comunidade, a gente não passe do mês. Né? Às vezes a gente nota que às vezes passa maio, junho e fica um pouquinho atrasado as contas, mas assim, com as contas de casa, Eletropaulo, telefones, água, a gente não faz isso, né? A gente mensalmente tem esse compromisso. Então, muito maior zelo a gente deve ter com as coisas do Senhor, para que a gente possa chegar no 100%. Então, assim, é claro que às vezes a gente passa uma situação apertada, mas conversamos. A gente chega com o balcão da providência, conversa com a Anice, olha, eu estou passando uma situação difícil, mas tal dia eu vou acertar. Né? Para a gente realmente, aí juntos, né, chegarmos aí na responsabilidade também do 100%, tá bom? Lembrando também, gente, o João, nosso irmão precisa de ajuda, né? Nós pedimos aí quem puder doar um pacote de fralda geriátrica para ele, né, tamanho G. É importante que ajude, não é? Quem puder realmente até fazer um compromisso mensal, se puder, ou quando você puder, é sempre uma ajuda, não é? Eles precisam, o valor não é barato, cada fralda custa R$1, e assim como comunidade, a gente, na medida do possível, nós ajudamos, não é? Então vamos olhar também com muito carinho para a necessidade desse nosso irmão. Lembrando os aniversariantes dessa semana, nós temos aí, ontem foi aniversário da Anice, vamos aplaudir nossa querida irmã Anice.
completou mais um ano de vida. Nossa lembrança também a todos os aniversariantes. Dia 5 é a vez do Mateus, do Alexandre e da Carla. Dia 6 é o Salomão, do Rosildo e da Rose. Dia 6 também o João Pedro, completando mais um aninho de vida, do Ronaldo e da Lu. Dia 8 é a vez do Renato, esposo da Cila, da Missão de Santos. Dia 8 também a Graça, do Aloísio. Dia 8 a Regina, não, dia 9 a Regina Fazanella, do Ítalo. Dia 9 o Gabriel, do Heraldo e da Rosana. Dia 11 o Lucas, do Marcelo e da Graça. Dia 9 também é aniversário da Ana Cristina, namoradinha do William. Deixa eu ver a Carol também de Santos, é verdade. Dia 8 a Carol, também da Missão de Santos. Esses são os aniversariantes dessa semana. Dia 12 a gente fala do Enio e os daquela semana. Tá bom? Acho que... o Renan. Dia 7, o Renan, perdão. É verdade, tá aqui, dia 7, do Renato. E também não esqueci da Kiko, né? Que frequentou o nosso grupo de oração. Dia 7 também é aniversário da Kiko, no nosso grupo de oração. Hoje não tem ninguém pela primeira vez. A gente quer dar as boas-vindas para Beatriz, para Juliana, como a gente sentiu a falta de vocês, viu? Vocês fazem muita falta para a comunidade, para todos nós. Formamos um corpo e é importante a presença de todos, não é? O Vanuarle, a Gabriela, que estão também conosco. E é uma alegria tê-los também, não é? Quem mais? Tem mais alguém? Tem uma amiga da Creuza, que estava aí, mas precisou sair, veio pela primeira vez. A gente quer com carinho também mandar um abraço a todos vocês, todos que rezaram conosco pela internet. Estão me explicando aqui que a Gabriela está grávida. Vamos aplaudir, mais uma vida. Parabéns. Parabéns, Gabi. Estão um casal que é aberto à vida, né? Isso é bonito, é isso que nós precisamos, né? Vamos para a nossa bênção final? Quero só pedir uma graça nessa bênção, a graça da perseverança de todos que fazem parte da escola de família. E também está aberta novas inscrições através do nosso site. Então, a perseverança é uma graça que todos os santos tiveram na vida, porque foram santos porque perseveraram. E a escola de família é algo tão bom que nós temos aqui, que por onde eu andei, lá na França, lá em Lisieux, vejam quanta graça, eles moram do lado de Terezinha, eles ficavam assim, com água na boca quando a gente falava da escola de família. Ficaram maravilhados da escola de família. O próprio secretário do Pontifício Conselho para a Família ficou maravilhado de ver a escola de família funcionando aqui. O secretário do Pontifício Conselho da Família, um dicastério que ajuda diretamente a missão do Papa, né? Ele ficou maravilhado. O próprio vice-presidente do Instituto João Paulo II de Roma ficou maravilhado de ver o trabalho da escola de família. E às vezes nós aqui no Brasil, em São Paulo, não valorizamos o que temos. Então eu peço com essa bênção a graça da perseverança e não fazemos da escola de família uma escola de turismo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz e nos batize no Espírito Santo. Amém. No Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem, nosso próximo grupo de oração, na sequência, com um seminário de vocações. Web TV Sagrada Família na construção da civilização do amor. Vamos, irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui nesse lugar. Vamos, irmãos, louvar, louvar, louvar,
pois Deus nos escolheu para estar aqui neste lugar. Sagrada Família, Sagrada Família. Cantai. Olha, Nossa Senhora vai para uma casa de uma família muito especial. A família do Sidney e da Miriam. Vamos aplaudir. Deus abençoe. Cantai A Deus suas maravilhas, servindo a Ele todo dia. Essa é a minha gratidão. Com liberdade e parresia, dizendo sim como Maria. Essa é a minha vocação. Vamos irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui nesse lugar. Vamos irmãos, louvar, 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 pois Deus nos escolheu para estar aqui nesse lugar. Sagrada Família, Sagrada Família, Sagrada Família. Tô meio surdo desse ouvido, cara. Não sei o que aconteceu. Sabe quando você não tá ouvindo direito? Tá? Não sei se tá desafinando. Se tá... Acho que tem que marcar um otorrino segunda-feira. Ele fica com...